Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Binho Bahia. Eu sou Binho Bahia, o seu YouTube favorito. Família, eu gosto muito de assistir alguns canais assim, né? Sempre tá assistindo para trazer aqui algumas opiniões, né? Que eu acho que eu concordo, outras que eu discordo. E eu sempre gosto de escutar ali o Márcio Martins, né? Que é um cara que sempre que tem a opinião dele, ele sempre traz a opinião dele. Nem sempre eu concordo, algumas vezes eu concordo. Mas eu, dessa vez, vou trazer uma opinião do Márcio Martins aqui que eu não concordo, né? Eu não concordo. Eu concordo em algumas coisas que ele fala, mas tem o principal eu não concordo. Eu acho que daria sim para o Bahia ter feito coisas melhores com esse elenco aí. Mas vamos trazer primeiro o que o Márcio Martins falou, depois eu vou trazer minha opinião. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Deixa eu te perguntar algo assim, que eu não sei o que é que você pensa do elenco do Bahia. O Bahia está com um jogo a menos do que o Palmeiras, um jogo a menos do que o São Paulo, do que o Palmeiras tem 6 pontos a menos. Vamos colocar o jogo aqui, Bahia e Chapecoense, que o Bahia era amplo favorito e o jogo foi adiado, até hoje não realizou, o jogo atrasado. Para mim, pode contar 3 pontos desse jogo da campanha do Bahia fez aí. Então o Bahia estaria hoje com 23 pontos, 3 a menos do que o Palmeiras, que é o líder do campeonato. 3 a mais do que o São Paulo. 3 a mais do que o Fluminense, que tem um jogo a mais hoje. Então, veja que o Bahia é quinto, com 20 pontos. E vocês sabem dos problemas que eu acho que o Rogério Ceni tem. Para trocar Rogério Ceni hoje, eu só trocaria por Jorge Jesus. Para saber se com esse elenco ele pode levar mais longe. Mas você me dizer que Rogério Ceni só tem Baiano e Copa do Nordeste, o que mais você queria? O Bahia tem um elenco melhor do que o Palmeiras, Flamengo, Fluminense? Tem? Você acha realmente que o Bahia tem elenco para ser campeão brasileiro? Me desculpa, você cai da cama e chora. Não tem. Hoje não tem. O Bahia não tem elenco para ser campeão de nada nacional. O Bahia vai ficar aí de novo brigando por Libertadores, gente. Não se iludam. Então, quando você fala que cobra o Bahia dessa forma, parece que o Bahia tem um elenco igual ao do Palmeiras. Parece que o Bahia hoje é um elenco retado. Que o Bahia tá tropeçando, que o Bahia faz uma campanha péssima. Olha, torcedor, até agora, em 10 jogos, o Bahia tem uma campanha invejável para os seus próprios números do passado. O Bahia hoje está à frente do que eu imaginaria que estivesse no Campeonato Brasileiro. Então me desculpe, não estou aqui defendendo o Rogério em si. Mas tirar Rogério Ceni com a campanha dessa, eu vou dizer, é uma loucura, uma burrice, algo que não se sustenta no comentário de vocês. Podem colocar as barbas de molho. Enquanto o Bahia estiver dando esses números, o Rogério Ceni vai continuar e vai continuar muito prestigiado e tem que ser assim. Sabe? O comentário de hoje pode ser diferente amanhã. Mas hoje estou falando aqui, no dia 13 de abril de 2026. Rogério Ceni hoje está numa campanha invejável para qualquer clube do futebol brasileiro, olhando o elenco que o Bahia tem. Vocês estão se enganando, vocês estão achando que o Bahia tem um elenco e ele não tem esse elenco que tem hoje os times que estão disputando o título nacional. Me desculpe, mas essa é a verdade. Vou dizer um negócio a vocês aqui. Você, torcedor do Bahia, que hoje está pregando a queda de um treinador com a campanha que está hoje, não quer dizer que amanhã não possa cobrar com uma derrocada, uma perda de rumo, uma coisa insustentável, perda de grupo. Vocês estão jogando contra o time de vocês. Vocês que pedem hoje a queda do Rogério Ceni, com toda a restrição que pode ter num jogo ou outro, vocês estão jogando contra o Bahia. Eu tenho dúvida se vocês estão torcendo pelo Bahia. Eu tenho dúvida se vocês têm capacidade de analisar o time do Bahia em comparação aos outros que estão lutando pro título. Me desculpem, mas esse tipo de comentário só faz prejudicar o time de vocês. Pronto, essa foi a fala aí, né? Provavelmente ele reagiu à fala de algum comentarista, algum torcedor do Bahia que pediu a saída do Rogério Ceni. Vamos por parte. Primeiro eu vou na parte que eu concordo com ele, que é a questão da saída do Rogério Ceni. Eu acho que hoje, por mais que a gente perdeu do Remo, que a gente foi eliminado por Rings, mas o Bahia tá fazendo uma boa campanha de início do ano. O jogo da Chapecoense é o que faz a gente não estar em segundo colocado hoje ou em terceiro, né? Porque a gente tem um jogo a menos, que provavelmente o Bahia tem tudo para vencer, porque é até na Fonte Nova. Então, pedir a saída do Rogério Ceni hoje é loucura. O cara tá fazendo um bom início de ano. Então, assim, um bom início de campeonato seria loucura. Não acho que Rogério Ceni só poderia sair se o Jorge Jesus viesse, não. Eu queria muito ver o Dorival. Eu acho que eu queria ver o Dorival no Bahia. Queria ver o Cuca. Já treinadores que são bons treinadores também, cara. Tá ligado? O Dorival é um bom treinador. O Diniz, com a maluquice dele, também é um bom treinador.
Eu acho que o Rogério Ceni pode até tá até à frente do Diniz. Mas o Cuca, Dorival e outros caras aí que daria para chegar aqui. O Crespo, que estava no São Paulo fazendo um bom trabalho, poderia sim tomar a vaga do Rogério Ceni se o Bahia tivesse mal. Mas o Bahia não tá mal. Então eu concordo que para início o Bahia, o Rogério Ceni, acho que é loucura pedir a saída do Rogério Ceni hoje, porque o Bahia tá fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Agora eu discordo totalmente eu discordo dele em questão de título. Ele se contradiz com as próprias palavras, cara. O que ele fala, ele mesmo se contradiz. Por quê? Ele falou que o Bahia hoje não tem elenco para ganhar título nenhum nacional, né? Porque tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Mas a Copa do Brasil, o Palmeiras e o Flamengo foi eliminado. A final foi Vasco e Corinthians, que nenhum dos dois nem sequer se classificou para a Libertadores. E o Bahia perdeu a Copa do Brasil. E aí o argumento do Márcio Martins cai por terra. Simples, né? Primeiro que eu não acho que o Fluminense tem um elenco muito melhor do que o do Bahia. Eu acho que o elenco do Fluminense e do Bahia é páreo. Um de frente com o outro. Não tem ninguém melhor que o outro aí. Acho que os dois ali tá batendo de frente. São dois elencos aí que tem os 11 iniciais bem e os reservas acabam com o time quando entra. Palmeiras e Flamengo, é óbvio que tem os melhores times, né? Tem times melhores do que o Bahia, né? Então, assim, quando o Márcio Martins fala que o Bahia não tem elenco para ganhar nada porque tem Palmeiras e Flamengo, ele se contradiz. A Sul-Americana, a gente caiu, acho que foi, eu nem lembro, acho que foi América de Cali. Não tinha nem Palmeiras nem Flamengo. A gente caiu pro Fluminense na Copa do Brasil, que dava pra gente passar, tomando dois gols de cabeça, se eu não me engano, né? Então, assim, falar que o Bahia não tem um elenco para ganhar título nenhum nacional é exagero, na minha opinião, né? Do Márcio Martins, porque a Copa do Brasil ano passado quem venceu foi o Corinthians. E aí? O Corinthians tem mais time do que o Bahia? Vocês acham que o Corinthians tem mais time do que o Bahia? Você acha que o Vasco tinha mais time do que o Bahia? É complicado, pô, é complicado. Essas falas aí, né? Essas falas aí de não ganhar título é complicado. Eu acho que o elenco que o Bahia tinha, o Bahia poderia ter chegado o Atlético Mineiro chegou na final da Sul-Americana. O Atlético Mineiro tem mais time do que o Bahia. Chegou na final da Sul-Americana. Então, assim, pô, isso aí, esse negócio de não ter ganhado um título, ganhar é uma coisa. Mas o Bahia poderia ter chegado à final da Sul-Americana. Era o time mais forte para disputar ali junto com o Fluminense. O Atlético Mineiro caindo das pernas. O Bahia poderia ter chegado a uma semifinal, uma final de Copa do Brasil. Não chegou. O Bahia poderia ter terminado entre os 4 primeiros no Brasileirão. Não terminou. O Bahia ficou atrás do Mirassol naquele ano passado. Entendeu? Então, assim, com o elenco que o Bahia tem, o Bahia não tem. Eu hoje considero que o Bahia tem. O Bahia, o quarto ali, o Bahia tá entre os 4 melhores elencos do Brasil. O Bahia hoje, pra mim, tá entre os 4 melhores elencos do Brasil, né? Pode ser que o Cruzeiro chegue ali na disputa ali, mas eu ainda considero o elenco do Bahia muito melhor do que o do Cruzeiro. Pra mim, o Bahia tá entre os 4 melhores elencos do Brasil, entendeu? E eu ainda considero ali que o Bahia bate de frente com o Fluminense, só perde para Palmeiras e Flamengo. E em questão de ganhar títulos, vamos dizer, no Brasileirão de pontos corridos, é muito difícil, concordo com ele. Com esse elenco, ganhar o título do Brasileiro de pontos corridos vai ser muito difícil. Mas a gente já viu campanhas históricas aí, o Leicester, lá na Premier League, tinha muitos times melhores que eles, pai. Mas, literalmente, você não precisa vencer esses times só para ser campeão, porque esses times vão tropeçar. O Bahia não precisa vencer o Palmeiras e o Flamengo os 4 jogos para ser campeão, não. Ele só precisa ganhar os outros, não perder para o Remo como a gente perdeu. É isso que o Bahia precisa fazer. Se o Bahia ganhasse do Remo, o Bahia era segundo colocado hoje, com um jogo a menos, podendo empatar com o Palmeiras. Tá entendendo? O Bahia não pode perder pro Coritiba dentro de casa. O Bahia não pode empatar com Vitória na Fonte Nova. O Bahia não pode perder pro Vitória no Barradão. O Bahia não pode perder pra Chapecoense fora de casa. O Bahia não pode fazer isso para ser campeão. Se o Bahia sair pegando esses times e batendo, quando for jogar contra esses times que é o cabeça lá do coisa, o Bahia vai estar na frente, porque eles vão tropeçar nesse caminho. Entendeu? Então, assim, não concordo com o Márcio Martins nessa fala de que o Bahia não tem elenco para ganhar título, até porque, pô, aqui tem Sul-Americana e Copa do Brasil.
tem Sul-Americano e Copa do Brasil. Teve um ano, acho que tem 3 anos, tem uns 5 anos, que 2 times da Série B chegou na semifinal da Copa do Brasil, porra. E você quer dizer pra mim que o Bahia não tem elenco pra chegar? Concordo com muitas coisas que o Márcio Martins fala, mas acho que ele foi muito feliz em falar que o Bahia não tem elenco pra ganhar um título, ou pelo menos disputar uma final de um título, né, aqui no Brasil. Sendo que a gente tem Copa do Brasil e Sul-Americana, que é acessível para chegar na final. Eu acho que aí vai para a parte da competência técnica. Simples. Competência técnica e mental dos jogadores, que o Bahia não tem mental. A gente perdeu do Remo, pô. A gente podia encostar no Palmeiras lá naquele jogo, a gente perdeu do Remo. Aí você quer dizer que o Remo tem mais elenco do que o Bahia? Pelo amor de Deus também. Mas essa é minha opinião, cada um tem a sua opinião. Não acho que eu acho que é exagerado tá pedindo a saída do Rogério Ceni hoje, mas eu acho também exagerado a fala do Márcio Martins e falar que a gente não tem elenco para brigar por título quando a gente tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.